Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como se deu a chegada da Igreja Batista em Minas Gerais? E o que levou a Igreja a confrontos com o catolicismo? Eu recebo no programa de hoje Jair Souza Leal. Nós vamos falar sobre a construção da identidade batista em Minas Gerais. Como vai, Jair? Tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Flávio. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que será um momento precioso para nós conversarmos aqui neste programa. Vai ser uma ótima conversa. E você já acessou o nosso canal no YouTube? Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal, marque no sininho para ficar por dentro das nossas publicações. A cada novo programa você vai ficar atualizado com um novo Religare. E gostando dos nossos programas, compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Jair, como nós poderíamos falar, antes de entrar no tema, você defendeu uma tese de doutorado sobre exatamente esse tema, a construção da identidade batista em Minas Gerais, mas por falar em Igreja Batista, como que é a história dessa igreja, como começa a Igreja Batista? Muito bem, Flávio, excelente pergunta. Os batistas, eles têm três teorias acerca das suas origens. Alguns mais apegados, mais radicais, talvez, que digam que os batistas surgiram a partir de João Batista, lá no Jordão. Então, a teoria JJJ. A outra, que eles vieram do movimento anabatista, que surgiu ali pelo século XVI, aquele século das reformas protestantes da Europa. Então, alguns acreditam que os batistas surgiram como um desdobramento deste grupo anabatista, que seria uma espécie de reforma mais radical. E os mais sensatos, talvez, e eu me incluo entre esses, acreditam que os batistas surgiram lá pelo ano de 1640, na Inglaterra, sobretudo como um desdobramento dos separatistas ingleses. Então, a igreja da Inglaterra era a anglicana, neste período, e havia alguns grupos ainda insatisfeitos, porque eles ainda viam muitos vestígios do catolicismo no anglicanismo. E eles queriam igrejas locais separadas, independentes, e separadas do Estado. Então, eles eram chamados de separatistas. E os batistas, eles, nesta terceira teoria, que talvez seja mais histórica, com condições de elementos mais históricos, eles estariam incluídos neste grupo, esse surgimento, sobretudo na Inglaterra, em torno do ano de 1640, 1650, a partir dos separatistas ingleses. Uma das características da Igreja Batista é a autonomia, de cada comunidade, cada igreja. Isso faz com que falar de batistas hoje seja algo bastante complexo. Há batistas de muitos perfis, de variados perfis. Mas o que você, como pesquisador desse tema, pesquisador desta instituição, o que você traria como elementos que caracterizariam uma confissão batista? Muito bem. Os batistas têm alguns princípios que os distinguem. Um deles é o batismo por imersão. Então, esta foi uma marca distintiva deste grupo, que, na verdade, herdou este nome de Batista dos seus inimigos, que os apelidaram de Batista justamente porque eles não aceitavam o batismo infantil, tinha que ser de pessoas adultas que pudessem fazer a sua profissão de fé, e por imersão. Então, eles não aceitavam o batismo por aspersão, por efusão, como era o mais comum naquela época. E, além do batismo, os batistas também têm essa marca distintiva, que é cada igreja local, uma igreja autônoma, soberana e independente, que se liga umas às outras apenas por meio de uma associação de igrejas. Eles não têm uma hierarquia entre si, não têm uma liderança hierárquica, não tem um fundador ao qual eles têm que prestar contas ou se submeter. Então, essas são duas características bem distintivas deste grupo chamado Batista.
Ao longo da história da Igreja Batista, é possível identificar também um princípio que você já falou, né? O princípio da separação entre igreja e Estado, também um investimento forte no campo educacional. Essas seriam também outras características? Bem, o protestantismo, em suma, podemos colocar os batistas, ainda que como um desdobramento, eles não gostam, em regra, de serem considerados protestantes, principalmente os que acham que vieram lá de João Batista, ou talvez dos anabatistas. Então, eles seriam uma reforma paralela, não da reforma alemã, de Martinho Lutero. Então, eles não gostam muito desse nome protestante. No entanto, de uma forma geral, a história os coloca como grupo protestante. Dessa forma, os protestantes eles têm como norma de fé a Bíblia. E para que a Bíblia seja conhecida, a pessoa precisa ser alfabetizada. Na época das reformas protestantes da Europa, havia um grande número de pessoas que eram analfabetas. Para que a Bíblia pudesse ser colocada na mão dessas pessoas, elas pudessem entender as doutrinas dos protestantes, eles precisavam fundar escolas. Então, neste aspecto, os batistas se assemelham a todos os outros grupos protestantes. Eles têm a Bíblia como regra de fé e prática, eles têm a razão, né? Querem que os seus membros aprendam as doutrinas bíblicas, leiam a Bíblia, e para isso essas pessoas precisam ser alfabetizadas. Por isso, desde o início, desde os princípios, né, deste grupo protestante, dos batistas, eles sempre investiram em criação de escolas, pensando, a princípio, não em erradicar o mal social do analfabetismo, mas, primariamente, em fazer com que as pessoas pudessem aprender a ler e escrever para que pudessem ler a Bíblia. Entendo. Jair, vamos começar a falar um pouco mais daquilo que você, de fato, pesquisou, né, que é a chegada da Igreja Batista em Minas Gerais. Em que contexto, né, a Igreja Batista se instalou no estado de Minas Gerais? Pois bem, os batistas chegaram em Minas Gerais no final do século XIX, lá mais ou menos 1888, na cidade de Juiz de Fora. Eles já estavam estabelecidos, né, a sua igreja primeira, considerada a primeira igreja batista em Salvador, para brasileiros, claro. E, nesse sentido, eles queriam expandir por todo o país. E Minas Gerais estava no foco dos primeiros missionários. Então, pouco depois que eles já estavam estabelecidos na Bahia, eles... pela industrialização naquele período, né? Eu digo porque sou de Juiz de Fora. Ah, é verdade? Então, os batistas chegaram, então, em Juiz de Fora, né, que foi certamente o primeiro contato deles em Minas Gerais, em finalzinho da década de 80 do século XIX. Sim. E aí você disse que eles encontraram que realidade? Desculpe, eu acabei lhe interrompendo nesse momento. Muito bem, ao chegar em Minas Gerais, eram apenas os missionários, né? Então, a realidade, né, do Brasil hegemônico é católico. Então, a religião hegemônica do país, né, estabelecida já há 4 séculos, era o catolicismo. Então, os batistas chegam nessa realidade, primeiro, de pessoas analfabetas, né, que eles precisavam alfabetizar para que pudessem conhecer a Bíblia e as suas doutrinas, e também eles precisavam de estratégias para que pudesse se estabelecer no campo do outro, né? Porque os católicos já estavam estabelecidos em Minas Gerais. Sim. E em Belo Horizonte, né? Pensando ali a capital surgindo, né? A nova capital do estado, não é? Quando é que os batistas chegam a Belo Horizonte? Logo no começo, junto com a construção da nova capital? É isso mesmo, Flávio. Olha que legal. Eles chegaram em Juiz de Fora, iniciaram ali o que é considerado, né, a primeira igreja batista em Minas Gerais. Depois foram para Barbacena, ali começou uma segunda igreja, e começou até a crescer. Mas o crescimento, claro, nós estamos falando de uma realidade batista de 40, 60 pessoas. Acontece que um pouco depois,
funda-se Belo Horizonte, ela se torna a capital de Minas Gerais. Então, todos esses acontecimentos foram muito próximos. Com isso, houve uma migração muito grande de pessoas que queriam sair de Juiz de Fora e de Barbacena para vir para Belo Horizonte, a nova capital, pelo trabalho, né, pelas propostas, né, de ser a capital do estado. Com isso, as igrejas batistas, né, essas duas pequenas igrejas, ficaram prejudicadas, porque muitas pessoas que eram membros vieram para Belo Horizonte. Então, na sequência, esses missionários entenderam também que precisavam vir para a capital, para iniciar uma igreja batista aqui na capital. Então, o início dos batistas em Belo Horizonte foi muito próximo da fundação desta capital belo-horizontina. Muito bem. No segundo bloco, eu quero conversar com você sobre alguns elementos da sua pesquisa, porque você se centrou, né, na análise de um jornal, o Batista Mineiro, e você mostra que essa construção da identidade, né, se deu por uma característica muito peculiar em relação à tradição hegemônica. Vamos chamar o intervalo, daqui a pouco a gente conversa. No Religare de hoje, nós estamos conversando sobre a construção da identidade batista em Minas Gerais. O nosso convidado acabou de concluir a sua tese de doutorado nesse ano de 2020, né, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, uma tese sobre esse tema que nós estamos conversando aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já.